para o cotidiano. É a realidade que assim vivia. Nós temos ali, então, para definir um pouco essa sociedade que estava surgindo no século passado, nós temos um crescimento enorme do secularismo. Né? O que é o secularismo? É essa separação entre aquilo que é o religioso e aquilo que é o profano. Né? Nós temos dois tipos de realidades, a realidade religiosa e a realidade profana. Só que essas duas realidades, elas são conflitantes. Elas não andam juntas. E não só não andam juntas, como uma bate na outra. Então, nós vemos aí toda uma sociedade que está, como que assim, contra a própria igreja. Um outro ponto para a gente compreender. O mundo vive uma situação de guerra. No início do século XX, nós tivemos as duas guerras mundiais. Uma iniciou-se em 1914, a outra em 1939. E quem conhece um pouco de história sabe muito bem como a humanidade ela sofreu e ainda sofre com a guerra e também com o pós-guerra, que aí nós vamos começar o período da Guerra Fria. E aí, diante de todo esse contexto, a igreja ela tem que se renovar, ela tem que se colocar agora diante de uma nova postura da vida. Então, a perguntinha, gente, é o seguinte: antes de entrar no Vaticano II em si, como é que a igreja se comportava, afinal de contas? Qual que é a concepção de igreja que foi trazida pelo Concílio de Trento? E essa concepção de igreja, como é que as pessoas realmente lidavam com ela? Pelo rosto de vocês, eu não estou vendo ninguém aqui com 70, 80 anos. Tem alguém aqui que quiser se manifestar, é claro, né? Não é todo mundo que gosta de dizer a idade. Mas, assim, a igreja, a concepção de igreja que se tinha antes do Vaticano II era a concepção de igreja como hierarquia. Deixa eu ver se eu consigo partilhar com vocês aqui. Ô, gente, eu vou até que horas? Se deixar, eu falo até amanhã, viu? Tem alguém aqui que pode me responder? Padre Carlos Matos. É 8 horas. Até 8? Então eu tenho aí 40 minutos. Antes ia ter um horário e abria-se para perguntas, né? Não sei se vai manter assim. Então, bom. Não, mas era isso mesmo. O Padre Carlos falou que eu tinha mais ou menos 1 hora, né? E... Vocês estão enxergando a minha partilha aí, gente? Sim. Sim. Então, bom. Eu queria ver se eu conseguia partilhar ela. A hierarquia da igreja é ela que é a igreja por excelência. A igreja por excelência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se eu quero fazer parte da igreja, eu tenho que ser padre. Tanto é que a concepção de liturgia de então era de qual? O padre, o sacerdote é quem reza a missa. O povo assiste à missa. Né? Vocês podem ver que muita gente até hoje fala assim, onde é que você vai? Aí eu vou assistir à missa. Eu não vou celebrar a missa, mas eu vou assistir à missa. Essa é uma concepção de igreja vinda da Idade Média, confirmada no Concílio de Trento, e que prevaleceu de forma assim muito forte até o Vaticano II, e que até hoje, em algumas cabecinhas, e nas nossas cabecinhas também, prevalece alguns resquícios desse estilo de igreja. Desse estilo de igreja. Até aí tá tranquilo, gente? Então, bom, se ninguém manifesta... Tranquilo. Se alguém não se manifesta... Tranquilo. Eloy, desliga o microfone.
Eloy até sumiu, gente. Ele deixou ligado e sumiu no mundo, olha lá, ó. A cadeira dele tá vazia. Tá uma sé vacante. Então, bom, olha só, gente. Então, de uma igreja que se denomina senhora, de uma igreja que se denomina mestra, a mãe, né? Por volta do final do ano, dos anos 40, nós tínhamos ali o Papa, que foi até o Papa durante a guerra, o Papa chamado de Pio XII. Pio XII, ele traz um conceito bíblico para guiar a igreja. Um conceito que nós vamos achá-lo lá nas cartas de Pedro e em algumas cartas de Paulo. É o conceito de corpo místico. Corpo místico. Depois eu posso deixar até para vocês esse nome em latim, que vocês podem ver. O Papa, ou melhor, tem aqui. Deixa eu trazer algo aqui para vocês também. Antes de falar do Pio, eu estava esquecendo desse slide aqui. O Papa Gregório XVI, ele diz o seguinte: ninguém pode ignorar que a igreja é uma sociedade. Ninguém pode ignorar que a igreja é uma sociedade desigual, na qual Deus destinou alguns para comandar, outros para obedecer. Estes são os leigos, aqueles os clérigos. Vejam só, essa aí era a concepção de sociedade perfeita que predominava antes do Vaticano II. Né? No Vaticano I, 1870, diz assim, ó: a Igreja de Cristo não é uma sociedade de membros iguais, como se todos os fiéis que dela fazem parte tivessem os mesmos direitos. Mas é uma sociedade desigual. O que é desigual? No sentido da hierarquia. E isso não só no sentido de que entre os fiéis alguns são clérigos e outros leigos, mas sobretudo porque há na igreja um poder divinamente instituído, que uns recebem para santificar, ensinar e governar, e outros não têm. São documentos antigos, né, que a gente vê aí a concepção de igreja que eles tinham antes do Vaticano II. O Papa Pio XII, então, por volta do ano 1940, ele traz o conceito de corpo místico. O que é essa concepção de corpo místico? E nessa concepção de corpo místico, ele busca ultrapassar os padrões de uma eclesiologia, uma concepção de igreja apenas jurídica, apenas hierárquica. Mas ele toma a participação que todos nós fazemos parte do grande corpo que é a igreja, não a partir do pertencimento a uma hierarquia, mas a partir do próprio batismo. Uma vez que eu sou batizado, eu sou parte da igreja. Vocês vejam só a inovação. Vou até usar aqui a revolução que o Papa Pio XII, ele assim faz. Porque já não é mais igreja só aquele que faz parte da hierarquia. Aquele que faz parte dessa sociedade desigual, hierárquica. Mas é parte da igreja todos aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo. Então, Pio XII procurou equilibrar a reflexão sobre a igreja, que na época estava exclusivamente centrada no quê? Na hierarquia, na parte visível da igreja. A teologia da igreja, ela se concentra, então, na hierarquia, se concentrava na hierarquia. Agora não mais. A proposta, e é inspirado nesse conceito de corpo místico, que o Papa João XXIII, ele convoca o Vaticano II, e no Vaticano II surge, então, um documento chamado de Lumen Gentium. Lumen Gentium. Eu trouxe aqui uma fotinha para vocês, né?
uma fotinha do Vaticano II, né? Está lá no fundo o Vaticano II, a grande reunião com os bispos do mundo todo, né? E a foto dos dois papas. Esse de capa vermelha é o João XXIII e o de branco é o Paulo VI. Né? E a partir disso que nós encontramos a partir esse conceito novo de igreja gestado no Vaticano II, inspirado aonde? No conceito de de Pio XII. Pio XII, para definir, descrever esta verdadeira igreja de Cristo, que é santa, católica, apostólica, a igreja romana, não há mais nobre, nem mais excelente, nem mais divino do que o conceito expresso na denominação corpo místico de Jesus Cristo. Conceito que imediatamente resulta de quanto? Nas sagras letras e nos escritos dos santos padres, frequentemente assim ensina. Então ele vai lá na Bíblia, lá na letra sagrada, né? Ele vai também nos santos padres que viveram aí, viveram nos primeiros séculos da igreja, os primeiros 4 séculos da igreja, para poder, assim, trazer esse conceito para nos ajudar a entender o conceito de igreja em si mesmo. Então, olha só, gente, a proposta de renovação que a igreja tem no Concílio Vaticano II, que ele quer assumir, seguindo as orientações do Papa João XXIII, o Papa João, no seu ajornamento, ele quer uma igreja agora aberta para o mundo. Uma igreja que esteja em diálogo com o mundo. Não mais vendo o mundo como um lugar da iniquidade, da maldade, do demônio. Veja que até hoje, a gente tem aquela ideia, né? Eu não sou do mundo, eu sou da igreja. Né? Eu sou de Deus, eu não sou do mundo. Isso é uma concepção antiquíssima que o mundo é o lugar do demônio, daquilo que não é de Deus. E se você quer algo de Deus, você tem que ir na igreja. O Papa já vem com outro conceito. A igreja, ela pode não pertencer no mundo, mas o lugar da sua missão é no mundo. Ela tem que estar presente no mundo. E se ela está presente no mundo, é porque ela tem uma missão neste mundo, e diante daquelas que são as injustiças, as iniquidades, aquilo que não é de Deus. Vejam só, nós encontramos a história como um lugar da comunicação de Deus. Deus que se comunica agora no fazer história. A igreja, então, ela vem com essa nova consciência, né, como ela servidora da humanidade. Uma igreja como servidora da humanidade. Agora, afinal de contas, se a igreja ela é servidora da humanidade, como é que quem é essa igreja que vai agir no mundo? Quem é essa igreja que vai atuar diante das realidades mundanas, digamos assim? Quando a realidade mundanas aqui, eu ainda faço essa ressalva. Não quero dizer mundano no sentido de pecado, mas mundano no sentido de se fazer presente no mundo, na própria história. É aqui, então, que a igreja, né, que deve se fazer presente nessas realidades mundanas, nessas realidades do mundo, que ela vai deixar a sua marca. Surge, então, o conceito de povo de Deus. O conceito. O Vaticano II, ele traz o seu conceito, o conceito de povo de Deus, e esse conceito ocupa o lugar onde estava o conceito de sociedade desigual. Né? Então, uma igreja agora, ela não é uma sociedade desigual, mas ela é uma realidade, ou melhor, a igreja agora ela é povo de Deus. Povo de Deus. Então, tem que ficar muito claro para nós isso. O documento, então, meus queridos, para a gente nos leva a entender essa consciência que a igreja tem de si mesma,
ele é chamado de Lumen Gentium. Está aí o slide. Eu trouxe aí essa capa da Paulinas, né? Da edição Paulinas. Depois vocês encontram ela gratuitamente no site do Vaticano. Vocês encontram ele também em algumas instituições de ensino. Eu sei que a PUC de Campinas, né? Está vendo aqui, né? Ela traz isso, né? Então, ela está gratuitamente, se você tem essa capacidade de ler pela internet, em PDF, tudo, né? Você pode ver. Gente, o conceito de povo de Deus, na Lumen Gentium, número 1, olha como é que ele traz aqui. A luz dos povos é Cristo. A luz dos povos é Cristo. Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz, a luz do Espírito, que resplandece no rosto da igreja, todos os homens, anunciando o evangelho de toda criatura. Mas porque a igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e um instrumento de íntima união com Deus e a unidade de todo o gênero humano. Queridos teologantes, esse Lumen Gentium número 1, se a gente for parar para refletir sobre ela, a gente vai longe. O que fica nesse Lumen Gentium 1 para nós? A igreja, ela tem consciência de que ela é a luz dos povos. A função da igreja é facilitar os povos para que contemplem a luz de Cristo. Então, a definição que a igreja tem de si é que ela é povo de Deus. Ela não é a luz. Quem é a luz dos povos é quem? É Jesus. A luz dos povos é Cristo. E não é a própria igreja. Então, a igreja, ela é o quê? Ela é um canal para ajudar com que todas as pessoas elas cheguem àquele que é a verdadeira luz, o próprio Jesus. Vejam só que aqui nós começamos, então, a superar alguns conceitos, né? A igreja supera a compreensão a sua compreensão hierárquica, que nos leva a um pecado que o Papa Francisco tem batido muito nos últimos tempos, para que nós, padres, principalmente, e as lideranças, né, possamos superar essa compreensão do clericalismo, que a igreja ela é clero, para agora ficar muito firme em nós, muito sedentado na nossa concepção e ação de igreja, de que igreja ela é povo de Deus. Antes de ser padre, de fazer parte da hierarquia, antes de assumir qualquer ministério, batismo, ministro da comunhão, né, parte do ministério de música, de ter o carisma de falar bem, da oratória, antes de ter qualquer uma distinção disso, nós somos batizados. Então, o batismo, ele é o pontapé inicial que nos faz a todos, né, membros da própria igreja, membros do povo de Deus. Então, eu tenho que ser parte desse povo antes mesmo de exercer qualquer missão. E o que me faz parte desse povo é o próprio batismo. O povo de Deus, ele é constituído pelo conjunto de batizados. Então, o batismo ele passou a ser considerado o elemento básico para nós compreendermos a visão de igreja. Né? Será o batismo que irá conferir o caráter de participante da igreja. Ele estabelece, antes de tudo, o que é comum a todos e afirma a igualdade de todos os membros da igreja pelo batismo. Vejam só, é um princípio de igualdade, o batismo. É uma vocação comum de todos para fazer parte desse povo de Deus.
Aí sim, só depois que se distingue os membros da igreja pelo seu carisma, pelo seu ministério, ou mesmo serviço eclesial. Olha, ao acentuar a graça batismal e com ela o princípio teológico, né, que é comum entre clero, entre leigos, né, nós vamos então compreender, né, a importância de toda a realidade, né, do mundo, e que aqui vem o papel de vocês, até onde eu estou ouvindo aqui, só tem leigos, né, gente? Acho que não tem nenhum padre aqui, não. Nenhum padre por enquanto, não. Né? É a partir daí, então, aquilo, acentuar, reconhecer a importância dessas realidades e valorizar a missão da igreja, a missão dos leigos na igreja. Olha só, se a gente for olhar a partir desse princípio, né, o leigo, na missão do leigo, é daí que brota também toda e qualquer vocação, toda e qualquer outro chamado. Né? A importância da missão do leigo na própria igreja, por quê? Porque a missão do leigo é a primeira vocação que brota do próprio batismo. Né? O povo de Deus, então, ele se constitui, né, na totalidade dos fiéis cristãos, que formam um só corpo, tendo como cabeça o próprio Cristo. Eu quero deixar para vocês depois com bastante calma, eu posso até deixar alguns artigos, mas que vocês possam também possam ler, né, o segundo capítulo da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. E que vocês também possam ler na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13. Do capítulo 10 ao capítulo 13. E no capítulo 12, nós vamos encontrar essa bonita descrição de Paulo, né, que nós todos fazemos parte de um só corpo. E é importante a gente frisar que esse povo tem uma cabeça. Ele não é acéfalo, mas ele tem uma cabeça que guia, que conduz a própria igreja, que é o próprio Cristo, Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Gente, então, olha só, nós temos uma virada, quase uma virada copernicana, né? Copernicana no conceito de igreja. Aí. Então, isso nos leva agora a ter algumas reflexões, né? Essas reflexões para que a gente possa tentar atualizar isso, atualizar um pouco esse conceito de igreja de povo de Deus. A responsabilidade da igreja, ela não é apenas do padre. A responsabilidade da evangelização não está apenas no bispo. O bispo tem uma missão ministerial. O padre tem uma missão ministerial. Mas quando nós entendemos o conceito de povo de Deus, como a igreja nos chama a assim entender, nós vamos ver que a missão de evangelizar, de fazer a igreja crescer, de fazer com que a igreja ela cumpra o seu papel, ela é de todos. Todos. De cada um dos senhores que estão. De mim. De todo aquele que recebe o batismo. É o conceito de igreja que nos leva a todos para a missão. Imaginem só que isso tem implicações muito sérias na nossa ação pastoral. Desde a nossa ação pastoral enquanto responsabilidade para não deixar o evangelho parar, não deixar a ação pastoral ela estagnar no tempo. Se você na sua paróquia, se você vê que a coisa não está andando, você tem o papel, você tem a missão de colaborar, né, de fazer com que a vida eclesial, a vida pastoral, ela continue. A vida, a gente não pode, de forma nenhuma, né, apenas estar, não quero aqui defender o meu lado, mas a gente não pode apenas, né, só jogar a culpa no padre. Que teologicamente todos nós somos responsáveis. O padre, nós temos a nossa parcela de culpa. É claro, até pela nossa função ministerial, né, de conduzir o povo de Deus, mas assim,
é importante que fique para nós essa responsabilidade, essa missão da evangelização, ela é para todos. Porque nós todos somos uma assembleia, nós todos somos parte desse povo e responsabilizado por ele. A partir do conceito também de povo de Deus, e que o Vaticano nos traz, nós somos levados a entender a igreja como sacramento. Olha só, gente, é um conceito que fica aí para você pesquisar depois e aprofundar isso. A igreja é povo de Deus e a igreja ela é sacramento. O que é sacramento? O sacramento é um sinal visível da graça invisível. Aquilo que os olhos não veem, nós temos um sinal. A água, o óleo. E a igreja, por si, ela é um sacramento. E quando a gente diz que a igreja é sacramento, nós queremos dizer que ela é um sinal de quê? Um sinal de Cristo. Ela não é o Cristo. Ela não é o centro. Assim como também ela não controla e ela não é dona do Cristo, aprisionando o Cristo. Mas ela tem um sinal de nos apontar e dizer aonde, como nós vamos encontrar o Cristo. E ela tem a missão de fazer isso, né, nos indicando, nos apontando meios para que nós possamos viver aquilo que Cristo nos deixou no seu Evangelho, naquilo que nós chamamos de reino de Deus. Então a igreja, ela se torna, assim, um sinal visível do reino de Deus na sua forma de agir. Então ela tem essa missão. Ela tem a missão de conduzir pessoas até o próprio Cristo. A igreja, como povo de Deus, né, ela se torna, então, sacramento da graça de Deus na ação no mundo. Eu estou vendo aqui que o tempo já vai avançando, e nós temos 2 minutos para a live cair. Deixa eu pegar quem aí que vai montar outra live daqui a pouco para nós? Tem alguém responsável por isso ou é eu? Eu, a coordenação. Então, ótimo. Então, bem, tem alguém responsável por aí. Né? Eu quero deixar também uma outra indicação para você pesquisar depois. O batismo, ele nos faz membro dos povos de Deus e nos dá o sacerdócio comum. Então, eu queria que você depois pesquisasse, para você aprofundar melhor nos conceitos de eclesiologia, sobre sacerdócio comum. Nós recebemos no batismo o sacerdócio comum. Pelo batismo, nós podemos entrar em contato com Deus. Deus nos dá essa capacidade de partilhar a vida com Ele e com Ele nós podemos nos relacionar pelo batismo. É lógico que depois vem o sacerdócio ministerial, mas fica aí o conceito de sacerdócio comum, né, que é parte do próprio batismo. Vamos dar uma pausazinha aqui para vir a live. A próxima live lá vai vir. Me manda no particular, por gentileza, viu? Porque eu não estou no grupo. Então, bem. Gente, nós estamos, então, trabalhando o tema da igreja como povo de Deus. Esse novo conceito trazido pelo Vaticano II, né, há 60 anos atrás, né, que revoluciona o conceito de igreja, uma nova forma de compreender a igreja, mas não é só um conceito nominal, no sentido de ficar apenas no conceitual, mas é um conceito que tem implicações no cotidiano, na ação da igreja, na forma como a igreja, ela sim atua. Nós vimos que esse conceito, ela responsabiliza não apenas a hierarquia da igreja pela missão da evangelização, mas ela responsabiliza todo batizado, porque o batismo ele é a porta de entrada para você ser igreja. Muito mais que fazer parte da igreja, você se torna igreja. A gente se torna igreja pelo próprio batismo. A igreja, ela não é mais o centro. Ela está a serviço do centro. Ela não é a luz, mas ela está a serviço da luz. Né? A luz é o próprio Jesus Cristo. E a igreja ela tem uma missão no mundo, não apenas de passar pelo mundo, mas ela está no mundo para, neste mundo, evangelizar e levar o povo, levar a todos ao encontro com o próprio Jesus Cristo. Esse conceito também,
nos ajuda a entender e fortificar mais o conceito de igreja local. Igreja local. Eu acredito que todos vocês também assim entendem, assim têm a noção que nós somos uma igreja. A igreja ela se organiza por dioceses, né? Nós somos parte da diocese de Araçuaí, Almenara tem o seu bispo, é uma diocese, Teófilo Otoni e assim por diante. O estado de Minas, com as suas, se não me engano, 29, são 29 dioceses, só o estado de Minas, né? Cada diocese dessa, ela tem, a gente costuma também chamar de igreja local, né? A igreja da diocese de Araçuaí não é igreja separada, nós vamos ver isso. Então, a partir do conceito de igreja local, ela se torna, na igreja local, nós temos aí a experiência, ela é o lugar da experiência de vida comunitária. É onde eu me faço presente, que ali eu sou igreja. A igreja, ela se realiza aonde eu moro, aonde eu me faço presente. Eu sou o povo de Deus aonde? Eu sou o povo de Deus na diocese de Araçuaí. Na minha paróquia, eu sou o povo de Deus. Então, a experiência de igreja que eu faço, ela tem local para eu fazer essa experiência, que é aonde? É aonde eu estou presente, na minha comunidade, na minha paróquia, na minha igreja, na minha diocese, é ali aonde eu me faço presente. É aonde que eu experimento o ser igreja. Então, gente, aqui eu queria que a gente assim, pudesse fazer uma distinção. Em cada diocese, em cada igreja local, nós temos uma porção do povo de Deus. Olha só, uma porção do povo de Deus. Nenhuma diocese ela é parte do povo de Deus, mas ela é porção do povo de Deus. Então é importante que a gente faça aqui uma distinção entre parte do povo de Deus. Uma parte está na diocese de Araçuaí e a outra parte na diocese de Teófilo Otoni. Não. Em toda a diocese tem uma porção do povo de Deus. Por quê? Quando a gente fala parte, a gente fala de um pedaço. E aquele pedaço não está a plenitude, a completude, o pleno. Mas quando nós falamos, não tem, vamos dizer assim, a realidade por inteira, ela não está na parte. Mas quando nós falamos de uma porção, aquele pouquinho de gente que está por aqui em relação à totalidade, naquela porção, nós temos a realidade completa do povo de Deus. O povo de Deus, ele faz presente na diocese de Araçuaí e ela está em comunhão com todas as outras parcelas ou porções do povo de Deus. É um conceito simples, mas que é importante a gente bem compreender. Porque o povo de Deus ele está na diocese de Araçuaí, está na diocese de Teófilo Otoni, e todos em comunhão, formando uma única igreja. Uma única igreja, que é a igreja do povo de Deus. Então, a partir disso, nós notamos que a igreja ela é formada de baixo para cima. É de onde estamos até uma compreensão de igreja universal. Universal. E nessa concepção também, gente, eu me compreendo, é importante o conceito de comunhão. Eu não sou igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinho. O bispo de Araçuaí, ele não é igreja sozinho com o seu pedacinho de povo de Deus. O padre, ele não é igreja sozinho. Mas todos nós atuamos, é lógico, num território, mas ali eu só sou igreja enquanto eu estou em comunhão com a universalidade da igreja. E aí, então, que eu estou em comunhão com o povo de Deus. Não tem como dividir o povo de Deus. O povo de Deus, ela é uma unidade, ele é uma unidade indivisível. Indivisível. E alguém pode até falar assim, e se eu deixar parte da igreja? Você que está deixando. Você que fez a opção de deixar a igreja. Mas você deixando a igreja, você não está
dividindo a igreja. Então, um outro conceito que eu deixo para você depois pesquisar, né, que você possa anotar e pesquisar depois, é o princípio de colegialidade. Né? O princípio de colegialidade, em que nenhum cristão é cristão sozinho. Nenhum bispo trabalha sozinho, mas ele trabalha em colegialidade. Né? Vocês podem, é aquilo que a gente chama de colégio dos bispos. Né? Então, o bispo ele não vive isolado, mas ele vive dentro dessa colegialidade da profissão de Deus, dos bispos assim. Isso nos deixa interessante a reflexão, porque é o seguinte, a gente não diz assim, o bispo é o sucessor dos apóstolos, no singular, mas a gente diz no plural. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, para mostrar que não é o bispo isolado, né? Mas ele sucede os apóstolos enquanto ele se insere dentro do conjunto do colégio dos bispos. Marinalva, vou pedir a gentileza de você desligar o seu telefone, né? Está tendo uns ruídos vindo aí, Marinalva Vieira, né? Ô, modão. Então, bem. Olha só, gente, então, nenhum bispo é bispo sozinho, fazendo o que quer, mas ele trabalha, assim, em comunhão. E para concluir, eu queria, então, aqui reforçar para vocês um pouco, né, esse papel do leigo, do batizado, antes dele ser padre, antes de ser bispo, a gente é batizado. E isso é comum para todos, e até o leigo em si. Então, quando nós olhamos hoje, a partir desse conceito, a figura do leigo, nós não o vemos apenas como uma... Como é que está lá na... Deixa eu só voltar aqui, no conceito do Papa Gregório XVI. Deus destinou alguns para comandar, outros para obedecer. Estes são os leigos e aqueles os clérigos. É o conceito do Papa Gregório XVI. Mas os leigos, eles são corresponsáveis pela igreja. Eles não são meros auxiliares ou delegados dos padres. Eles são, sim, corresponsáveis da igreja. Eles têm, vocês, meus queridos e queridas, vocês têm um ministério próprio. Vocês têm uma missão que é suas. Não simplesmente vocês são delegados pelo padre ou pelo bispo. Nós não podemos, então, definir leigo apenas como aquele que não tem o sacramento da ordem, como aquele que é privado, que tem como se fosse apenas ausência de sacramento. Mas o que define, de fato, leigo é o sacramento do batismo, que constitui ele discípulo, membro da igreja. E ele também se torna parte e responsável pela edificação do povo de Deus. Todo leigo, ele tem assim, ele é um membro, tem que se sentir, porque ele é membro ativo da igreja. Né? E é essa realidade batismal que assim nos constitui. Então, como eu já falei para vocês, né, se a gente for levar à risca isso, né, vocês têm uma responsabilidade muito grande na igreja. Vocês lembram, no início da minha explanação, eu perguntei quem aqui é membro do conselho paroquial, quem é membro do conselho comunitário. É graças a esse conceito de povo de Deus, né, de corresponsabilidade que o leigo tem, que hoje nós temos uma igreja com participação ativa nas decisões da igreja por parte dos leigos. Tanto é que nós, padres, nós presidimos uma reunião do conselho. Mas a reunião do conselho, ela não é só dos padres que trabalham na paróquia, igual
Digamos que lá na paróquia, hoje eu sou sozinho na paróquia do Perpétuo Socorro, como padre, sozinho como padre. Né? Mas digamos que eu tivesse um padre comigo e um diácono. Ah, o conselho é só o padre e o diácono. Os padres e diáconos. Não, mas o conselho ele é com os leigos também. Né? Ali parte. Se o padre se ausenta, né, lá na comunidade rural, o conselho ele se reúne sem perder, é claro, a comunhão com o padre. Isso é fundamental. Essa comunhão ela é importante, porque o ministério ele tem o seu sentido de coordenação, de serviço, de unidade dentro da igreja. O padre, ele é um padre, o bispo, o papa, ele se torna um eixo que mantém ali a unidade da própria igreja, que é fundamental, até para não esfacelar a própria igreja em si. Mas o leigo ele tem esse papel ali junto. Um outro exemplo, essa semana passada, essa semana que se passou, o Papa Francisco, ele convocou o sínodo, né? Já tem 3 anos que nós estamos vivendo o sínodo, com o papel da igreja no mundo de hoje, e uma novidade que o Papa traz entre os conciliares, ou melhor, entre os sinodais que estão ali, os participantes. Ele trouxe agora mulheres para tomar parte em reflexões e decisões da igreja. Uma novidade que ele traz hoje nesse novo sínodo. Pesquisem sobre isso. Até a mídia não cristã, não católica, né, ela noticiou isso, a presença de mulheres na alta decisão da igreja, na alta reflexão. Ontem mesmo tinha uma inglesa, né, de uma grande universidade da Inglaterra, que foi lá para falar para os padres, para os bispos, né, sobre um certo assunto por lá, que eu não estou lembrando agora. Né? Então, bem, eu vou concluindo por aqui, até porque o tempo ruge, né? Então, bom, eu vou partilhar depois com a Thaís ou com o padre Carlos Maggi, para colocar lá no grupo, né, alguns artigos, não são escritos meus, que eu utilizei como pesquisa, como resumo, para eu trazer um pouco essa visão bem simplória, uma visão bem resumida do conceito de igreja. Gente, a disciplina eclesiologia no curso superior de teologia, ela ocupa 60 horas. E me deram apenas uma para falar para vocês. São 60 horas sobre a igreja. Né? É importante que vocês aprofundem, vejam que nós estamos... Entender a igreja, entender a missão de vocês. Eu deixo para vocês, é importante que vocês... Eu vou mandar os arquivos. É importante que vocês leiam para aprofundamento o documento Lumen Gentium, né, do Vaticano. É pequenininho, não é grande. Gratuitamente se acha na internet. Alguns conceitos são importantes vocês aprofundarem. Conceito de povo de Deus, igreja como sacramento, né? Igreja como cristãos, o conceito de sacerdócio comum dos cristãos é importante. Se você tem o catecismo da Igreja Católica, né, eu deixo de sugestão para você aprofundar no catecismo dos números 781 até 810. Catecismo da Igreja Católica, dos números 781 até 810. Sobre o que tratam esses artigos, né, sobre a parte do credo. Creio na Igreja Santa e Católica. Né, que lá tem o conceito de igreja como povo de Deus, como corpo de Cristo e como templo do Espírito Santo. Então era isso. Eu vou dar esse... Quanto tempo a gente tem aí? Quero ver as reações de vocês, saber o que vocês têm a dizer. Se ficou complicado, vocês me desculpem, a gente tenta descomplicar. Vocês veem que eu não estou na postura aqui de professor, não. Na postura de sabedor das coisas, não. Se a gente não puder ajudar, a gente vai buscar quem ajuda. Tá bom? Então, vamos ver as reações de vocês.
Fiquem à vontade. Certo. 781 até 810. 781 até 810. Eloy pediu. Eu ia pedir o número mesmo, não consegui anotar tudo aqui, não, mas já está já. Obrigado. Nada. Dedé, e a Bíblia é de Pedro, é o capítulo 2, né? Isso. E Coríntios. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Coríntios, você pode ler a segunda carta, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 10 ao 13. 1 Coríntios, de 10 ao 13. É importante essa leitura até o 13. O capítulo 13, ele é aquele bonito poema, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, seria como sim, e assim por diante. Às vezes nós tomamos esse capítulo apenas como um poema isolado, mas esse capítulo do poema do amor, ele vem logo de imediato ao poema sobre a vida da igreja, a vida comunitária. Então, a gente não pode separar um do outro, se a gente for querer compreender bem o que Paulo queria dizer com isso. Porque Paulo, ele dá um puxão de orelha na comunidade, a comunidade está dividida, faz com a comunidade o conceito de igreja, todos nós somos parte de um corpo. Também está lá o conceito de Eucaristia, né, a celebração eucarística, né? Ele até dá um puxão de orelha naqueles que chegam primeiro e come, né? Come. Ó, você é para comer só para encher, se empanturrar, vai para casa, fica em casa, aqui não é lugar para encher a barriga, não. Né? Então, depois, traz a comunidade o amor. O amor que deve ser a base para a própria comunidade. Então, é importante que vocês leiam a totalidade do texto sobre a igreja, que vai até 13. Né? Vai do 10 até o 13. Será que eu falei muito e ninguém compreendeu nada? Ou então compreendeu tudo? Para a vida diária sua, gente, o conceito de povo de Deus faz sentido? Não faz? O que eu achei interessante é no sentido de que aquilo que você falou lá no início, né? Antes a igreja ela era muito fechada. E até hoje, pelo menos, eu falo por mim, assim, de modo geral, a gente ainda tem essa concepção de igreja um pouco fechada. A gente não tem a noção do quanto nós deveríamos, né, ter essa participação direta na igreja. E o que eu achei de muito interessante quando você falou da nossa responsabilidade, porque nós temos a tendência a reclamar muito. Ah, a igreja não faz isso, o padre não faz isso. Só que se a gente partir da ideia que hoje nós somos também parte, vamos dizer assim, a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por fazer diferente, por tomar iniciativas, por dar o pontapé, e não apenas ficar cobrando como muitos de nós fazemos. Inclusive nós que estamos à frente. Não é o meu caso, né, que eu trabalho na secretaria, mas assim, nós que estamos à frente em conselhos pastorais, muitas vezes reclamamos, mas ou na igreja, ministérios, movimentos, enfim, da nossa responsabilidade, o quanto é sério, o quanto isso é importante, né? Porque, no fundo, muitas vezes, a gente se sente... Ah, não, Eloy, levantou a mão. Sim, eu gostei também aqui da ideia, não é parte, porque cada grupo de igreja que se formam, ela é uma porção que ela pode, como o fermento, né? Ele pode criar, aumentar
desenvolver. Então, essa porção ela pode ser desenvolvida e com mais rapidez quando nós tomar consciência do nosso trabalho, né, do nosso desenvolvimento, essa porção ela desenvolve mais rápido. Uhum. Mas quando a gente não tem consciência do nosso trabalho, do ser batizado, do ser cristão, então essa porção ela não desenvolve. Então, eu gostei do ser porção. Uhum. Esse conceito, ele vem o conceito de que eu sou parte, eu sou membro, uma vez que eu sou batizado. Eu sou batizado, e seja no crescimento, seja na qualificação, e não só o crescimento quantitativo, mas o crescimento de graça, ela se torna uma responsabilidade de todos nós. Exatamente. E até a partir do que Iana coloca para nós aí, né, porque no fundo, Iana e colegas, eu vejo que muitos de nós, a gente até reivindica alguns direitos, o direito de ser leigo, o direito de decidir, e na hora que chega lá na comunidade, a gente não se compromete. Não se compromete. Né? E às vezes, não, isso é missão do padre, é padre que se vira com esse negócio aí. Okay. O conceito de povo de Deus na vida diária, na vida cotidiana suas, né? Diz alguma coisa? Para mim, diz muita coisa do conceito de ser povo de Deus, de ser igreja, né? Que é uma busca, um descobrimento que a gente vai se descobrindo no dia a dia, é uma caminhada que a gente está fazendo, e essa caminhada nunca ela chega ao fim. Né? A gente sempre vai estar caminhando e desenvolvendo e sempre estar descobrindo novos caminhos, né? E dando novos passos. Como igreja, como povo de Deus também. Deixa eu trazer para vocês algo aqui, rapidamente. Antes do concílio, a língua litúrgica, toda a missa era rezada em latim. E o padre sozinho, o povo assistia ao padre rezando a missa. Na sua paróquia, possivelmente, na comunidade de vocês devem ver aquelas senhorazinhas que ficam lá com o texto a missa inteira, rezando. Por quê? A ideia era, o padre celebra e eu vou assistir à missa. Como eu não entendo nada que o padre está falando, eu vou rezar o texto. Fica lá rezando. Era muito compreensível para aquela época. Mas com o conceito de povo de Deus, a assembleia litúrgica, ela muda também o seu caráter. O padre, ele já não fica de costa para o povo, mas ele vira para o povo. E ele não vai celebrar e o povo assistir. Ele vai presidir. E quem celebra é quem? Todo o povo. O padre também é parte da assembleia. Né? O padre, ele está ali como sacerdote, presidente da assembleia, como intermediador entre Deus pelo sacrifício e o povo. Ele tem uma missão sagrada, sim, né? Mas ele é parte do povo. O povo apenas não assiste. Então é importante que a gente veja isso para que a gente possa, na própria celebração litúrgica, ser ativo. Né? Não ficar lá só de braço cruzado, nem um amém fala, nem o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, responde. Não se envolve mais. E aqui, deixa eu partilhar com vocês aqui, como padre, uma preocupação que eu tenho visto crescendo no meio de nós, por exemplo, alguns grupos que querem voltar a esse estilo de liturgia, uma liturgia que não está mais e que quer colocar tudo só na mão do padre. Eu fico olhando, por exemplo, seria doutor, a quantidade de pessoas que hoje, principalmente jovens, pessoas de meia idade, que já nem levanta a mão na hora do Pai Nosso. Fica lá, na hora do Pai Nosso, fica de mão fechada, fica de mão assim. Por quê? A ideia é, quem reza é o padre e o povo só acompanha. Né? O povo só acompanha. Eu andei pesquisando um pouco sobre isso. E o próprio missal, né, ele nos chama como sacerdote a rezar. Então, eu vejo com uma certa preocupação nesse sentido, né, e que a gente corre o risco de perder o princípio ativo do povo na ação pastoral e litúrgica da igreja. Todos nós somos participantes.
Célia, As você podia, mudanças, você podia né? abrir sua câmera, por gentileza? Eu prefiro para eu poder ver quem está falando. As mudanças em relação à igreja inquestionável, né? Que o senhor falou aí muito bem. Eu vejo que também foi mudando, né? Quando acaba a interferência do Estado na igreja, né? Quando o Estado ele interferia, tinha as interferências, essa hierarquia ela era muito grande. E em relação a hoje, a questão povo de Deus, essa questão, muitas vezes a gente fica na zona de conforto, né? A gente acha que na nossa zona de conforto, a gente fica tranquilo, a gente tem essa mania de achar que realmente só o padre tem que celebrar, que estamos bem onde estamos e que só o outro é quem deve fazer. Então, eu penso assim que muitas vezes a gente não age em relação a achar que nós estamos bem na nossa zona de conforto. É muito fácil, né? A gente só falar, ó, não é minha obrigação, é dele, né? Só que ao transferir essa responsabilidade, nós estamos deixando de realizar algo, não é para agradar o padre, não é para agradar a comunidade, mas é algo que é parte da minha missão de batizar. É algo sagrado que eu tenho em mim, essa condição de membro do povo de Deus, de ter um sacerdócio, um compromisso com a ação evangelizadora. É algo, repito, sagrado que a gente recebeu no batismo, e nós não podemos perder, talvez, usando a expressão da nossa amiga Célia, do comodismo aqui muitas vezes. E Ana? Ô, padre, só para terminar, assim, eu acho que não é muito claro para a maioria das pessoas essa ideia de participação dos leigos mesmo nas coisas. A sensação que eu tenho é que ainda é muito, para a grande maioria das pessoas, essa questão hierárquica mesmo, que o padre manda e nós só precisamos obedecer e que nós só precisamos assistir. Talvez por isso a gente ainda tenha muitos jovens, né? Porque esse movimento, se eu não estiver enganada, tem uma adesão maior de jovens. Sim. Por falta de conhecimento, eu imagino, porque se tivesse mais informações, talvez, não digo que é escondido, eu digo que às vezes a gente que é falho na busca mesmo, a gente talvez teria mais noção da importância que é a nossa participação na igreja. Eu falo por mim, gente, até pouco tempo atrás eu não sabia que era assim. É mais depois da convivência mesmo, de você participar, que você vê o quanto é importante a nossa participação direta, né? Com certeza. Agora é o seguinte, vou levar para uma outra reflexão. Nós ainda não tomamos uma consciência, nós, assim, no geral, a igreja, que o conhecimento ele é para todos. Uhum. Né? E só que para o conhecimento, já que ele é para todos, eu tenho que ter a minha parte, que é o interesse. Né? Olha só, numa diocese como a nossa, tão grande como a nossa, quantas pessoas numa reflexão num curso desse. O Padre Carlos falou de 100. 100 era para ser só na minha paróquia. Acho que não tem ninguém aqui na minha. Ai, Jesus. Também. Mas aí. Mais alguma intervenção? Alguma reflexão? Podemos ir concluindo por aqui, então, minha gente. O Padre Carlos me deu até 8h30. Já passei 7 minutos. Já estou vendo gente deitada aí com sono. Então, eu queria agradecer a vocês pela atenção. Espero ter ajudado, né? E faço votos de que vocês continuem firmes nessa caminhada. O conhecimento tem uma frase muito, muito comum, né? Dizem que o conhecimento liberta. E ele também, além de nos libertar, ele nos enriquece. Aqui não é apenas o conhecimento acadêmico, é um conhecimento para a fé. A gente tem que levar em conta isso. São reflexões que devem nos ajudar. Eu costumo sempre dizer, quando eu me proponho a fazer qualquer reflexão, algum curso assim, né,
essas nossas reflexões têm que nos colocar em crise, mas em crise sadia, né? Para que a gente possa ter a maturidade da nossa própria fé. Então, possa nos ajudar a assumir a nossa própria fé e a condição nossa de cristão batizado, assim. Eu, quando trago essas reflexões para vocês aqui, eu não estou aqui, é algo que está na história, que está no conhecimento da igreja, né? A gente não pode agora eximir e falar assim, não, esse negócio de padre, de hierarquia acabou, de padre não vale mais nada, bispo, não leve isso, pelo amor de Deus. Chegar em mim essa ideia, vocês estão falando isso por aí, eu falo assim, não estudou nada, não entendeu nada que o padre falou. Né? Mas é, acima de tudo, a noção de povo de Deus que nos leva a todos se sentirem responsabilizados com a missão deixada pelo próprio Jesus, e não de forma isolada, mas como igreja. Assim. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Vamos rezar uma Ave Maria para a Nossa Senhora da Lapa, concluindo nossa reflexão, e eu vou dar depois o feedback lá ao Padre Carlos, vocês também fiquem à vontade de dar o feedback para eles lá. Né? E não deixem de estudar, não. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Lapa, abençoe-nos o Deus, o Pai, Espírito Santo. Gente, boa noite, bom descanso. Boa noite, Deus abençoe, Pai. Amém. Vocês Boa noite. Boa noite para todos.